Bom dia, irmãos. Hoje, dia 30 de abril, vamos ler Atos 13, de 26 a 52, Josué 20 e 21 e Jó 30. Então, Atos 13, de 26 a 52. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando condenaram cumprir as profecias. E, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias, pelo que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a que Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados, por intermédio deste. E por meio dele, todo que crê é justificado, de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. E estados a pregar no sábado seguinte. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E este, falando-lhes, os persuadiu a perseverarem na graça de Deus. Paulo e Barnabé vão para os gentios. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E eles, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Josué capítulo 20. Estabelece-se as cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés.
para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa, sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso, perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com ele. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão na mão dos homicidas, porquanto feriu a seu próprio sem querer, e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naquele dia. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron na região montanhosa de Judá. Dali do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, designaram Besser, do deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gad, de Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nela todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos dos vingadores do sangue, até comparecer perante a congregação. Capítulo 21. As cidades dos levitas. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, da terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos desse cidades para habitar, e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades, os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas, assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gad, da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que nominalmente foram designadas, para que fosse dos filhos de Arão, da família dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Porém, o campo da cidade com suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio, no homicida com seus arredores, Líbina com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanak com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Naftali deram na Galiléia Quedes, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Amote-Dor com seus arredores e Cartã com seus arredores. Da tribo de Gad deram de Gileade a Amote, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Manaim com seus arredores. A cidade, pois, dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo que jurara a seus pais. Nenhum de todos seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Jó capítulo 30. Jó lamenta a miséria em que caiu.
Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu. De míngua e fome se debilitaram, nem os lugares secos desde muito em ruínas e desolados. Apanhava malvas e folhas dos arbustos e se sustentam das raízes de zimbro. No meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. E habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame da terra são escorraçados. Mas agora soa a sua canção de motejo e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e oprimiu. Pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma suça e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promove a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vem contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias de aflição se apoderaram de mim. A noite me verruga os olhos e se desloca, e não descanso o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste. Mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste da lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo, dissolve-me no estrondo da tempestade. Pois eu sei que me levará à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará o grito de socorro. Acaso não chorei sobre aqueles que atravessavam dias difíceis, ou não me angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto sem a luz do sol. Levanto-me da congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegrecia-se me cai a pele. Os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se me tornou em pranto de luto e a minha flauta em voz dos que choram.